Olá, galera! Olá, gente! Olá, pessoal! Olá, meu amigo, minha amiga! A gente ainda não tem ao certo como que a gente vai ficar abrindo o programa. A gente vai tentar dar aqui o melhor da gente. E hoje, começando mais um podcast de tudo um pouco, tá? E trazendo um assunto super interessante, super atual e que vai mexer com a sua cabeça. Eu estou trazendo Álvaro Doria, tá? Ele é jornalista, mas hoje ele se considera um criador de conteúdo, um influenciador digital e trabalha muito com palavras. E aí ele vai contar para a gente. Álvaro, seja bem-vindo ao podcast de Tudo Um Pouco. Que bom, temos muita coisa para conversar aqui. Nós temos mais de 1 hora de papo para falar sobre tudo que você. Vamos pegar um pouquinho mais só perto aqui. Ó. É um prazer estar aqui, Odemar, com você para mostrar uma parte desse projeto chamado A Vacina Intelectual, que é um projeto criado para ajudar pessoas a partir de 50 anos, mas que no decorrer do projeto percebeu-se que há também o uso a partir de 10 anos de idade. Por quê? Porque é um jogo de palavras da língua portuguesa. Na realidade, são 19 jogos até o momento, porque meu cérebro não para. Até dormindo eu penso em palavras, já acordo com a palavra e às vezes acordo com a ideia de criar um jogo. Então estou com 19 jogos até agora, assim divididos rapidamente. 7 jogos onde eu não uso verbos, 6 jogos onde eu só uso verbos e 6 jogos de sílabas, fazendo esse total de 19 palavras, 19 jogos, que estão divulgados tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá, a gente vai colocar aí, tá? Os arrobas, ou seja, os endereços na descrição do vídeo, com o Instagram e o YouTuber do Álvaro. Tá, vamos falar sobre palavras inteligentes. Recentemente colocado aí no forno, não está ainda em lançamento, nós estamos em primeira mão. Você falou que conseguiu parcerias, essas parcerias entraram com a impressão do jogo. Palavras inteligentes é um jogo de junção de palavras existentes, não pode ter verbo. Isso. E como que a gente joga? Fala para a gente aqui, nós estamos com as palavras na mão e precisamos formar, Sim. juntar. Pode ser jogado de 2 a 4 participantes. Cada um recebe esse apoio vermelho, vocês estão vendo aí ao fundo. E cada um recebe 6 palavras. Vou mostrar para o pessoal aqui como é legal. Isso, aí Um você apoiozinho encaixa. vermelho que ele Isso. tem uns encaixezinhos aqui para você colocar o quê? A sua palavra que você Ó, recebeu. a palavra que você recebeu, quando você for mostrar aqui, tá aqui, vou botar essa aqui, fala, e o tório. Tório é uma palavra, É isso, o um pessoal elemento tá- químico. um elemento químico, tório. Então, Isso. eu botei aqui e formei a palavra Falatório. falatório. Então, eu apresento para ele aqui, ó. Quando eu estiver jogando, ele vê a minha jogada. Isso. Que foi o quê? Falatório. O que mais? No verso nós temos um número em azul, Então, pronto. né? Aí, no Ou verso, vermelho, ou roxo, aí cada um tem uma cor. 2 bolinhas que tem os números. Isso. Você vai somar ao final de cada rodada essas bolinhas que você arriou. No caso de você ficar com carta na mão, eu estou com 2 cartas aqui, por exemplo. Não pude arriar as 2 cartas. O que eu faço? Tiro do meu total de pontos os números que estão aqui. Vou somando aqui e tiro do meu total de pontos. Ganha a rodada quem fizer mais pontos. E não quem arriar tudo primeiro. Porque Então- é muito interessante, porque às vezes a pessoa, eu jogando com os meus amigos, a pessoa acha que ganhou a rodada porque arriou primeiro, na hora de fazer a conta, perde por 20 pontos, 30 pontos. Por quê? Porque a pontuação vai de 1 até 100. Se você conseguir arriar a palavra que tem 100 pontos, com uma outra que vale 2, você vai fazer 102. Então você já tem uma certa dianteira. O mais interessante nesse jogo é que eu até criei um jogo digital desse jogo aí, né? E um e-book. E quando eu criei tinha 750 palavras formadas, ou seja, 1.500 palavras, porque esse jogo tem no mínimo 2 palavras. O mais interessante é que no jogo Palavras Inteligentes, que vai ser lançado brevemente, você pode também colocar 3 palavras existentes, não apenas 2. E nesse dia de hoje, nós já estamos com 996 palavras. Ou seja, 1.992 palavras inteligentes. Tá. Como começou esse jogo? Você primeiro passou aí 12 anos fazendo os jogos Sim. com palavras. Isso. Jogos com palavras, não esse aqui, que é o Exatamente. Palavras Inteligentes. Esse foi o terceiro jogo. E aí, agora na pandemia,
Eu trabalhava numa banca de jornal, tive que fechar a banca, o prefeito pediu, o governador não queria, aquela confusão de poderes, e fechou-se a maioria das bancas, eu não quis correr risco de perder minha licença, fechei a banca e fiquei em casa sem fazer nada. Minha irmã falou, ó, você já tem um jogo feito aí, coloca no YouTube esse jogo. E eu coloquei esse primeiro jogo no YouTube, que se chama Sem Vogais, que é um jogo onde você não pode usar consoantes que não sejam as consoantes dadas pelo desafiador, no caso eu, e você coloca as vogais e só aquelas consoantes. Você pode colocar aquelas consoantes quantas vezes você quiser na palavra, mas não pode ser nem nome próprio, nem verbo, nem abreviatura, nem gíria, nem plural. E depois desse segundo jogo, veio o jogo Que Palavra é Essa?, que é um jogo onde eu coloco a terminação das palavras e a pessoa coloca o que vem antes. E o terceiro jogo foi Palavras Inteligentes. Estamos agora com 19 palavras, 19 jogos. Esses jogos anteriores, você monetizou ou foi só o YouTuber que monetizou? É feito um jogo digital, monetizado, e os outros são tudo no YouTube. Eu não estou monetizando ainda, porque eu tenho apenas 1.200 seguidores no YouTube, uma média de 100 visualizações e 120 likes por vídeo, e isso para o YouTube é muito, muito pequeno, né? Muito baixo. Mas já é um grande passo. O YouTube tem essa característica de ser continuado. Você tem muito vídeo, aí depois você estoura de visualização e as coisas acontecem. Então, paciência... O importante para eles que eu soube é a frequência com que você faz os vídeos. Exatamente. A resiliência. Eu estou aqui. Isso. De tudo um pouco aqui, você é o 23º vídeo. Sim. Nós paramos 4 meses, reorganizamos a estrutura de estúdio e agora temos que manter a continuidade, né? Manter a frequência, no mínimo um vídeo por semana. Eu quero ver se eu faço 2 ou 3 vídeos por semana, eu quero dar uma alavancada, mas para isso eu preciso organizar a questão de, igual a você, financiar o projeto. Sim. E nós temos algumas novidades, já fechando aí parcerias. Algumas pessoas vão fazer podcast, outras pessoas vão ajudar, ter que criar uma estrutura comercial, assim como você conseguiu financiadoras para o seu produto, elas imprimiram, são parceiras aí. Você quer dizer o nome delas? Por força contratual, eu não posso revelar o nome do site onde elas produzem isso, mas em abril de 2023, ou seja, mês que vem, já vai estar tudo legal, podendo ser falado. Sem problema. Então você é paulista, São Paulino? São Paulino. São Paulino. Depois virou carioca, depois Tricolor virou também. Arriégua. Agora é Fortaleza. Fortaleza. Infelizmente, né? Não gostou muito de Fortaleza. Ontem não foi um dia muito alvissareiro para o Fortaleza. Para o time do Fortaleza. Exatamente. E hoje Maranguape. Hoje Maranguape. Então você veio nessa... Você está buscando qualidade de vida e passando ensinamento para as pessoas terem qualidade de vida. Exatamente. Fala pra gente a base neural. Você estava falando que quando você assim, pensou na vacina inteligente, você pensava na terceira idade. Sim. Aí começou a perceber que hábitos saudáveis para que a mente possa mudar, sair da zona de conforto, gastar mais energia, porque a mente faz com que a gente não gaste energia. Isso. Conta o processo todo para a gente aí. Explica. No decorrer desses 3 anos, de 2020 para cá, eu fui aprendendo que é muito importante fazer o que ninguém gosta de fazer. Ou seja, o cérebro quer ficar quietinho ali. Foi criado o controle remoto para quê? Para que a gente faça o menor esforço possível. E nós temos que fazer exatamente o contrário. Então, o que é imprescindível? Uma alimentação saudável. Ou seja, peixe, saladas, frutas. O que o pessoal quer comer? Fast food, batata frita, pizza, sanduíche, hambúrguer. Tudo ao contrário. O que devemos fazer? Exercícios, caminhada 3 vezes por semana, meia hora por dia já é fundamental. E no aspecto cognitivo, tudo é importante. Sair da rotina. Se você vai para sua casa a pé, sempre pelo lado esquerdo da rua, comece a ir pelo lado direito. Parece não ser importante, mas é muito importante para o cérebro isso. Fazer coisas com a mão não dominante, ou seja, se você é canhoto, escreva com a mão direita. Se você é destro, escreva com a mão esquerda. Tomar banho no escuro, andar no escuro dentro de casa, se você não tiver nenhum obstáculo físico no meio do caminho, evidentemente. Isso tudo ajuda a tirar o cérebro da zona de conforto. Não só esses jogos de estimulação cognitiva. Fazer palavras cruzadas, muito bom. Mas o que não é bom? Fazer apenas palavras cruzadas. Por quê? Porque aí não há mais desafio nenhum.
Não há mais um novo conhecimento. O exercício é o mesmo, é repetitivo. Então você tem que fazer exercícios que não sejam repetitivos, coisas novas, agregar novos hábitos. Os estudos mostram que uma nova língua, um novo idioma, atrasa em 5 anos o Alzheimer. Você sabia disso? Eu fiz 4 idiomas. Então, teoricamente, eu com 60 anos devo ter Alzheimer aos 80, o que é muito bom. Então, basicamente, é isso aí. Então, Saia da rotina. vou ter que estudar mais uns 4 idiomas. Eu não tenho nenhum, eu só tenho português e um gap muito grande, ou seja, um buraco. Mas olha só, o que é mais importante, o que está sendo descoberto hoje em dia? Você pode começar isso aos 50, aos 60, aos 45. Aquele mito que se criou que é muito tarde, não é muito tarde, porque a neuroplasticidade, que foi uma descoberta da ciência, ela permite que isso aconteça. Então, você começar uma nova língua aos 60 anos é muito bom. Tem o seu lado válido. Não significa que você não vai acrescentar nada na sua vida. Além de você ter um conhecimento de uma nova cultura, o seu cérebro está o quê? Trabalhando, não está enferrujando. Então, se você é aposentado, não fique em casa sem fazer nada, não. Vai fazer caminhada, vai socializar. Foi uma coisa que não aconteceu durante a pandemia. Então, muita gente ficou com demências, sequelas, por quê? Não houve convívio social. Isso atrasou muito. Não só as crianças no colégio, não só os adolescentes, nas suas festinhas às quais ele ia, nos seus passeios, nas suas viagens. Isso tudo atrasou e muito. Então nós temos que recuperar esse tempo perdido por essa doença. E o nosso jogo está aí. Será comercializado a partir do mês de maio. É uma das atividades que eu recomendo, não só por ser meu, não, porque é uma coisa muito boa. Eu faço jogos de outras pessoas todos os dias. Tem um jogo muito bom chamado Termo, que é um jogo de palavras, que foi criado em 2022 por um brasileiro que trabalha no Google. É um excelente passatempo também, puxa muito pelo cérebro. Um jogo de palavras que é muito interessante. Esse formato pode ser digitalizado, né? Tem como Com certeza. pegar, colocar e trabalhar com algoritmo e ele... Você já chegou a entrar no chat GPT para conversar com ele, para saber o que é que ele pode te ajudar com o que você já tem? Ainda não, mas é uma boa dica. Eu tive ontem, é impressionante, eu já entrei várias vezes. É impressionante como ele te leva, por exemplo, estávamos falando antes sobre escrita. Álvaro é corretor ortográfico. Corretor, o Copdesk, chamado Copdesk. Isso, que não existe mais em lugar nenhum, infelizmente. É da língua portuguesa, mas é usado na redação como copydesk. Aquele cara que vai fazer a revisão dos textos. E ele contou, e conta no YouTube do Álvaro, o YouTube dele é Álvaro Augusto Dória. Você pode buscar aí, e buscar Álvaro Augusto Dória, palavras que falam, palavras inteligentes, a vacina intelectual, vai aparecer os vídeos dele. E a gente conversava sobre... Tivemos um debate, e eu falando que a língua é viva e que a gente tem algumas expressões que são feias ao nosso ouvido, mas que as pessoas comunicam. Como, por exemplo, vidro é a palavra. E as pessoas, por falta de formação, acabam falando vrido. Mas na linguística, que é uma linha ela entende que se houve a comunicação. Ou seja, o vrido comunicou que era um material transparente, feito de cristais, que é esquentado, é fundido, depois nasce ali o que a gente chama de vidro, que tem ali, tem a vidro da sua casa, um carro, etc. Tá? Na cerveja, nos cascos de refrigerante, que a gente chama casco, na verdade, a embalagem seria ser o vasilhame, aí, a palavra que volta aqui. Eu tenho tido essa dificuldade. E eu tenho uma tendência à demência precoce, digamos, não precoce. Meu pai teve 11 anos, mais 2 últimos, né, dos 11 anos de Alzheimer, e ele faleceu. Nos 2 últimos anos foram mais. Ele fazia muita palavra cruzada, conta. Minha mãe também, hoje, já está no processo, já entrou no processo de Alzheimer aos 82 anos. Ela entrou um pouquinho atrás, mas está... E a ciência fala que você vai vendo isso a cada 6 meses. Sim. E alguns exercícios nós estamos fazendo para que ela... porque estabiliza, dependendo se for precoce o diagnóstico, você consegue estabilizar. Você vai diminuindo o avanço, né? Digamos assim, você vai diminuindo o avanço, você vai diminuindo porque se você não der uma carga de química e uma carga de exercícios,
ele Vai vai, embora. ele vai de uma Vai, vez. sim, Ele é. pega uma descida, um Sim. embalo, que é a inércia do. Olha, mais uma palavra, inércia, né, Isso. da física. Vai embora e não tem jeito. Então, eu estou vendo isso na minha casa, que ela tem ela pinta, ela faz palavra cruzada, ela está fazendo exercícios 2 vezes, 3 vezes ao dia, mas exercícios ela faz é, uma ocupacional, uma terapia ocupacional, na verdade, é um exercício de educação No circuito. de circuito ocupacional, né? Seria, Sim. tem um nome correto, e faz pilates. E isso está deixando ela mexendo, porque o Alzheimer tem uma hora que ele vem de baixo para cima, ou seja, na mobilidade, que ele vai te deixando pior. Aquilo que você falou. Exatamente. Tá? E eu estou entrando numa de muito sedentarismo. Então, para quem tem a minha idade, 57, aí meus companheiros de 57, meus contemporâneos aí de 55, 56, 57, 58, 59, 60, vamos começar a andar mais, comer melhor. É. Eu confesso que eu não sou um cara de comer muito, como porque tenho que comer. Eu sempre fui, consigo fazer jejuns intermitentes, que é muito bom, Sim. porque jejuns intermitentes diminui tua oxidação e vai te deixando mais limpo, é uma verdade. Porque a gente come, e mesmo que a gente coma bem, a gente está se oxidando. Sim. Né? Uma coisa muito importante, gente, água. Muita Beber água, água é fundamental. muito, Eu né? conheço muita gente que não gosta de água. Não entende Eu que alimenta. adoro água, E eu bebo também. 3 litros e meio de água ao dia, coisa que pouca gente faz. É fundamental. Agora eu vou mudar um papo, voltando para as palavras. Eu tenho 2 netos. E todo mundo fala, bota na escola com 2 anos ou não bota com 2 anos só com 3. Na escola ele vai ter mais interatividade, aquilo que você falou. Convívio social. Convívio social. E ali ele vai aprender. Isso aqui também serve para esse início de aprendizado? Não. Não, porque Não, eu digo início de alfabetização. 4, 6 anos, a partir de que idade isso aqui aceleraria a cognição ou melhoraria? Porque as gerações estão vindo muito cognitivas, fortemente inteligentes. mas está provado cientificamente que é a partir de 10 anos mesmo, Ademar. Menos de 10, porque basicamente há muitas palavras às quais uma pessoa de 10 anos não vai ter acesso. Então ela fica prejudicada no jogo. Se ela quiser fazer só um exercício, um desafio do YouTube, pegar um vídeo meu e fazer um desafio, ótimo. Ela vai achar Vai ser 20 divertido. palavras, 30 palavras, vai ser divertido. Mas ela não vai chegar a um nível de 60, de 50. Por quê? Porque ela não tem esse vocabulário ainda. Não está acostumado, não foi criado escutando aquelas Então não palavras. adianta forçar essa criação Não, de vocabulário, vai não. ter a convivência com as pessoas. Eu fui alfabetizado com 5 anos de idade. Aos 6 anos eu bati a máquina de escrever. Naquela época eu tinha a máquina de escrever, gente. Muita gente nem sabe o que significa isso. Né? Minha avó fazia palavra cruzada. Então, aos 9 anos, eu já fazia palavras cruzadas. Então, eu já sabia que a palavra ara é altar de sacrifício. Alguém sabe o que significa a palavra ara? Quase ninguém. Quer dizer, quem lê a Bíblia sabe, porque na Bíblia está escrito que ara é o altar de sacrifício, onde eram imolados os cordeiros, as pessoas, etc, etc. Então, eu fui fazendo a palavra cruzada para ajudar a minha avó a resolver o que ela não sabia fazer. Porque antigamente a palavra cruzada você tinha a resposta na própria edição. Depois percebeu-se que isso dificultava. Os malandrinhos iam no final, pegavam a cola e faziam, fiz. Não adiantava nada. Então começou a colocar na edição seguinte, obrigava a pessoa a comprar aquela edição e comprar a outra edição para ver se tinha errado alguma palavra ou para descobrir o que tinha errado, para aprender o que tinha ficado faltando. Uma grande jogada de marketing. Sim, isso tudo é uma jogada comercial que com o tempo os editores vão percebendo. Então a mesma coisa é o meu jogo, você vai usando. Então eu falo para todo mundo, não se preocupe com a quantidade de palavras que você achar. Pega um caderninho, a caneta, anota lá, palavra tal. Daqui a 2 dias vai lembrar outra palavra. Quando você olhar, você já está com 18 palavras, com 20 palavras. Nossa, ele achou 35, já estou com 18. Ótimo. Uma coisa interessante é que o jogo aqui não te deixa roubar. Não. Criar uma palavra que não Inexistente. existe. Não. Inexistente. Inclusive porque no jogo tem todas as palavras que estão no jogo. Que Então, são palavras para ser usadas. Então não tem verbo não. para ser confundido. Não. Ou seja, o cara colocou um verbo e fica discussão. Não, mas é palavra ou é verbo? É verbo ou palavra? Exatamente. Tá? Manga pode ser qualificada como o quê? Porque manga pode ser verbo. Pode. Verbo mangar. Verbo mangar. Sim. Mas é substantivo. Então, então ela existe como substantivo. Então, se você tiver a palavra manga larga, é uma palavra inteligente, porque existe a palavra manga, existe a palavra larga. Mais interessante, manga larga, é um jogo, é uma palavra que faz parte de outro jogo meu que chama ambiverbos. Por quê? Larga é um verbo e manga também. E manga larga não é um verbo.
Então faz parte de um jogo chamado ambiverbo. São dois verbos que juntos formam uma palavra que não é verbo. São Interessante. ótimos. Aí nós vamos ter aí um nível de conhecimento e de vocabulário muito grande. Isso. Eu recomendo, além dessas coisas que eu falei, muita leitura. A leitura é fundamental para você escrever bem, para você escutar bem, para você se comunicar de forma melhor e para você ter uma gama de vocabulário fundamental. Tá, falando disso, quebrando um pouco, você tem vindo para a arte e cultura, para a feira? Tem, Tem? tem. Como é que tá? Fez um ano, Olha, eu acho interessante esse tipo de feira aqui no shopping, mas você não está porque conseguindo não consegui apresentar bem não, os seus o produtos. produto não foi, não, meu produto não. Eu tive que trabalhar com outro produto aqui, porque esse não teve viabilidade. Mas eu acho fundamental esse tipo de iniciativa, porque tem muita gente que fica em casa, tem uma coisa feita e não sabe para quem vender, como comercializar. Tá? E há produtos que eu conheço gente que começou a fazer em larga escala, por quê? Porque trouxe para cá e foi de boca em boca, vendeu 10 num dia, vendeu 15 no outro, 30, daqui a pouco já tem gente encomendando. Isso é fundamental, porque a iniciativa, você não gasta quase nada, você gasta só a passagem, se você morar longe, seu deslocamento. A comida você pode trazer, se você quiser comer aqui, você vai gastar um pouco. Então, acho que é bom para todo mundo, é bom para o shopping, bom para os comerciantes e bom para o público. Tá? O Arte e Cultura, feito aí pela Sabrina Cordeiro, com apoio do Shopping, um espaço que a gente tem o prazer e a emoção de eu com essas. Oi, meninas do Arte e Cultura, meninas e meninos, tá? Todos, né? Tem casais que trazem, tem artesãs que estão aí desde o começo. Então, vocês que fizeram um ano junto com a Sabrina, eu fico Parabéns. feliz porque é uma resiliência. Palavra difícil, hein? Sim. Resiliência. Resiliência é determinação. Muito parecida. Determinação e resiliência são coisas bem parecidas. Podem, em alguma situação, ser A diferentes. resiliência, aliás, é uma palavra. Eu queria pegar esse gancho aí. A resiliência está sendo muito utilizada hoje em dia para ser humano. Ser humano é resiliente. Gente, vamos com calma. Resiliência, na realidade, é para materiais, não para seres humanos. Mas isso é uma outra discussão para um outro dia, para um outro podcast. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Mas ela virou uma palavra sinônimo Sim, de determinação, isso. de continuidade, Perseverança. perseverança. A gente acaba usando palavras até americanas, por exemplo, que na tradução poderia ser uma coisa, mas ficou, né? Eu poderia dar o exemplo aqui como benchmark, que é um espelhamento. Na verdade, é uma cópia. Você junta as empresas e copia. Isso. O americano diz isso. A gente diz, não, nós estamos nos espelhando. O brasileiro traduz dizendo que nós estamos nos espelhando. O chinês diz, o japonês já fazia o espelhamento há muito tempo. Você copiava literalmente os produtos desenvolvidos no mundo e tá lá. Mas o que importa é a ação. Na minha opinião, é ver aqui, ó, cara, tá aqui cara com vela. Duas palavras faz caravela. Então, assim, ó, tá aqui o jogo, estão aqui as palavras e tá feito. Essa que é a nossa lição com o Arte e Cultura, o qual você vai se adaptar. Nós vamos arranjar um jeito, nós vamos pensar junto uma forma de maximizar a visibilidade. Sim. Talvez está faltando uma colaboração. Ação é a palavra? Cola é uma palavra mais bor não é nada, então não podemos colocar bor não isso. pode, então colabor não dá. Ou você coloca o labor, também é uma palavra, que significa trabalho e ação, mas aí o co não é a palavra, o co é um prefixo. Muita gente acha que co é a palavra. Co não é a palavra. Elaboração é uma palavra? Elaboração é. O trabalho em ação é uma redundância aí? É uma redundância, exatamente. Uma redundância. Porque são duas palavras sinônimas. Sinônimas. Então, nós vamos trazer o Arte e Cultura, continua com a gente, como também o do empreendedor, que eu acho que você deve participar também, se não, com o Jorge, aquele ali é um evento também muito bom. E nós temos uma má notícia para o mercado, para todo mundo, e eu não creio nessa, porque eu quero instigar o meu sentimento de positivismo, eu sou um idealista, eu acredito nas pessoas, eu acredito nas coisas. Pensamento pessimista, uns dizem que 2023 vai ser catastrófico, muito ruim. E se eles estão dizendo isso é porque já chegamos no fundo do poço e então 23 vai ser bom. Sim. Se no ponto de vista de que nós estamos aqui
Se eu estou começando as coisas, eu estou buscando Produzir, melhora. sim. Tá? Então não tem que chorar. Então, nós temos aí o quê? Oportunidade. E aqui Álvaro nos mostra uma grande oportunidade para crescermos, aprendermos e nos desenvolvermos e colocarmos nossos negócios, nossa criatividade em ação, como ele colocou. Então, assim, saia do senso comum. O que é que você me diz, querido? Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo, já está publicado em vários estudos, e temos capacidade. E quando eu ouço esse negócio aí que você falou de 2023 vai ser um péssimo ano, quem fala isso são os economistas. Meu pai dizia, quem menos entende de economia são os economistas, porque eles erram tudo. A Selic vai fechar o ano com 15%, ela fecha com 8%. A inflação vai fechar o ano com 3%, ela fecha com 7%. Então, esse negócio de dizer que 2023 vai ser um ano negro, que vai ser péssimo, porque mudou o governo, ou porque manteve o governo, o que faz a coisa fluir é a gente. Então, para de colocar tudo Na na mão dos esfera outros. municipal, federal, estadual, ou de um amigo, ou de um parente. Faça você a sua parte. A melhor coisa é cada um fazer a sua parte. Cada um fez sua parte, vai melhorar. Por mais que haja gente que vai fazer coisa ruim, quem é bom é mais quantidade. Então, se a quantidade é maior de pessoas boas do que pessoas más, vai andar. O dilúvio já foi. O dilúvio foi só uma vez. Morreu todo mundo. Só ficaram Noé, os 3 filhos, a mulher e as esposas dos filhos. Vivia-se quantos anos naquela época? 900 anos. Agora vivemos 100. E estamos aumentando. Já tem lugares onde se vive 110. Principalmente no Japão, há várias cidades. Porque, olha a comida entrando de novo aí, muito peixe. Descasque mais e desembrulhe menos. Esse é um lema que eu aprendi numa aula que eu assisti. Que estamos abrindo muito saco de biscoito e não estamos comendo fruta. Passamos o contrário. O gasto é quase o mesmo. E a qualidade de vida, muito melhor. Verdade. E eu acho que tem uma competição em quem erra mais aí. O meteorologista ou o economista? Antigamente o meteorologista errava muito. Mas agora essa ciência está bem próxima do acerto. Mas economista... Primeiro que eles nunca estão satisfeitos. Você pode reparar que eles estão sempre satisfeitos. Em qualquer tipo de governo, em qualquer tipo de adoção. Ah, mas ele fez isso aí vai acabar com o mercado interno. Ah, ele fez isso, vai acabar com o mercado externo. Ah, ele fez isso, vai... Não sabe. É tudo muito especulativo, né? Não sabe. Eu não sei se eles fazem isso para eles ganharem dinheiro com a síndrome, com a catástrofe, com essa coisa de vamos pregar logo que vai acabar o mundo, porque aí todo mundo vai comprar nossos produtos, vai comprar produto para ficar na caverna, vai comprar produto para se precaver de meteoritos. Ou se eles fazem isso porque eles são ruins mesmo e não acertam. Não sei, eu não teria, como eles estão tentando ter, tem ciência, tem pessoas que estudam, tem gráficos, tem análises, tem Fibonacci, e Fibonacci para explicações usando a matemática é muito bonita, para a economia ela às vezes deixa as pessoas um pouco chateadas, que é o caso. Então há muita ciência por trás da economia, como também há ciência na neurologia hoje, está avançando muito, uma coisa que avançou muito, a gente está conversando aqui, de algo que comprovado, Sim. que é esticar nossa memória. E tanto é que a velhice e a demência é exatamente o encolhimento do cérebro, ou seja, ele vai perdendo neurônio e aí você vê uma das primeiras análises que é feita é um raio-x, uma ressonância magnética que mostra o encolhimento do cérebro. E aquele encolhimento ali, milímetros de encolhimento, é significativo Isso. para a perda de inteligência, digamos, de cognição e memória, principalmente a memória. Ah, e um dado muito interessante, gente. No Brasil, hoje, pesquisa de janeiro de 2023, já há mais idosos do que bebês. Pela primeira vez na história. Já há mais idosos do que bebês. Então, nossa pirâmide está ficando completamente diferente do que era há 40 anos. Você vê aquela pirâmide toda esticadinha, que nem uma tenda de escoteiro, já é completamente diferente essa pirâmide. Então, temos que dar acesso, oportunidades aos mais velhos, conversar, convívio social muito importante. Não largue o seu pai, o seu avô, o seu tio,
seja um cuidador deles, porque eles precisam disso. Uma das coisas é o conceito do jogo aqui, né? Tem que exercitar de todas as idades, mais ainda os um pouco mais maduros, digamos Isso. assim, com idade acima de 60 tem que estar, eu diria hoje, a partir dos 50 anos, tem que se preocupar com exercícios neurais, exercícios cognitivos, exercícios da mente, como também tratar quimicamente doenças da mente. As pessoas deixaram, eu posso dar um testemunho meu, fui muito Negligente. negligente e boicotei muito a química do meu organismo. E isso me deu atrapalhou o meu desenvolvimento. Poderia ter tido melhores resultados, melhores evoluções. Isso não quer dizer que eu me sinta uma pessoa hoje feliz, tranquila. Sou felizardo, tá? Eu tenho uma vida de qualidade, está aqui. Eu estou dentro de uma coisa que eu gosto, construída. Teve um custo financeiro, teve ajudas de pessoas, tem pessoas ajudando. Continua difícil, mas o sonho continua. Isso. E eu tenho 57 anos, comecei isso. A ideia tem mais de 5 anos, mas foi concretizada há 8 meses. Está longe de chegar no resultado que a gente gostaria, que aliás não vai ter fim, porque a gente está querendo sempre ajudar. Não é para eu, é para todos. Não é para eu fazer dinheiro. Sim. Na verdade, a expressão não é para mim. Eu teria que botar o verbo no infinitivo Isso, depois. sim. Não é para eu fazer dinheiro. Aí está correto. Não é para mim, é outra expressão. Eu estou aqui na frente de um top desk. Tá? E isso, tá? As ideias de pessoas têm que ser aproveitadas. Agora, aproveita quem quer. Tá? Sim. Ideias e conselhos existem, as pessoas só têm o livre-arbítrio e no seu tempo. Temos que entender também que algumas pessoas estão na zona de conforto, querem tomar sua cachaça e acham que morrendo bêbado está satisfeito. E o mais importante e o mais difícil, gente, uma outra dica, é o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil de Mas todos. dá para morrer bêbado fazendo palavra cruzada e feliz, não dá? Você não pode botar a vela a cara. O cara a vela você vai botar. Agora o vela a cara não Vela a existe. cara não Você, existe. você colocar ali ferroviário, tudo bem. Agora botar o viário ferro, aí você vai cair na primeira esquina. Hein? E legal. Palavra real. É a palavra que pouca gente conhece, né, gente? Moeda da Mas ela Arábia devia valer Saudita. mais pontos, ela só vale 3, pô. Só vale 3, porque tem várias palavras terminadas em real. Ah, Tem o fatorial, tem o notarial. essa aqui não dá para ser dita, não. Não, essa é perigosa. Essa aí não existe e é perigosa. Gente, eu vou dizer, cararial aí, não dá, um cararial não dá. Cararial Não dá para enganar. Mas existe essa palavra, mas qual diz? Não pode. existe. Não está no jogo, não. Não está no jogo. Não está no jogo, então não existe. Não existe. Tem a relação das possíveis palavras. Pode ser que você consiga juntar uma e entrar em contato com ele e acrescentar, viu? Porque são 200 palavras que o jogo forma. Isso. São 400 palavras menores que dão origem a 200 palavras maiores. Com a lista lá no jogo para ninguém roubar. Para ninguém Esse é um roubar. jogo que não tem malandragem, não. Quer dizer, o cararial não entraria de jeito nenhum. Não. Não, mas vamos botar, vamos mandar lá pro cara, vai valer. Não se aceita o que não existe. Não. Mas a gente brincava daquele nome, lugar, nome de pessoas, fruta, carro, bicho. Né? Sempre tinha alguém que dizia. Tinha um jeito. Bicho com G, GNU. O que é GNU? Não existe GNU, não existe. Mas como é que escreve GNU? Não existe, não. Aí ficava um tempão para pegar o dicionário. Uma coisa muito importante é brincar de pegar dicionário, gente. Porque ninguém faz mais isso, né? O pessoal vai só no celular, Google, tá? Cuidado com o Google, hein? Tem jogo que eu fiz mais palavras do que o Google. Então, cuidado com o Google. A tecnologia ela veio para agregar. Por exemplo, aquilo que nós conversarmos. Você pode... Estou com a mania de me escorar e descer. Mas aqui é ao vivo. Na verdade é gravado, mas a gente não edita não, tá? Então sai, se eu coçar aqui o nariz e o dedo for lá dentro, lá aqui também, vai aparecer, gente. E o papo é reto, aconteceu, a gente está aqui. A tecnologia, como eu ia falando, ela nos permite muitas coisas boas, mas também elas podem nos prejudicar. Então nós temos que
Em tudo na vida. É. Esquecer a tecnologia. Em tudo na vida nós temos que A mediação é muito importante. um equilíbrio, Isso. tá? Como, por exemplo, vamos comer tudo natural. Aí o cara comer 3 jaca, 2 melancia, numa merenda, tem alguma Já é. coisa errada, né? Já é. Então ele tá natural. É. Isso era um tio que eu tinha. Meu tio, ele faleceu muito jovem, com 50 anos. E ele, quando tomava uma, todos os. A família era muito. Minha família é muito encangada. Aí, essa história da minha família. E ele sentava lá e ficava lá brincando, aí todo mundo começava a conversar com ele. Ele contou uma história de. Ele era obeso, tinha realmente uma doença de obesidade, fazia tratamento o tempo todo, mas desistiu do tratamento, foi para o Rio de Janeiro fazer o tratamento, andava quilômetros para todo dia, e tinha uma dieta, né? E o médico disse para ele que ele ia comer. O alimento era o seguinte: o almoço era um chá com 2 bolachas, e o lanche, 3 horas depois, uma frutinha, de leve. Aí o doutor, dá para ser uma jaca ou uma melancia, né? Porque eu estou passando fome desse jeito. Ele queria comer no lanche O uma lanche e o jaca e almoço. uma melancia, fazendo um regime alimentar. Aí, com certeza, ele levava umas 2 jacas e umas 2 melancias ali, tranquilo. Então, é muito engraçado. A gente, às vezes, diz assim, pode fazer isso, como, por exemplo, nós estamos aqui cortando um pouco do assunto, mas faz parte do podcast. O cara diz assim, pode, tipo, não pode. Doutor, pode beber? Pode. Uma cerveja. Diz, tá certo, eu tomo uma cerveja. Aí o cara toma o porre e toma 2 grades de cerveja. Tá no hábito. É o cérebro que manda, ele tem a compulsão para beber, isso eu posso dizer que eu também tenho me policiado mais, diminuído muito, mas eu já tinha essa, eu vou tomar uma e só quando as pernas voassem. E isso fica no consciente, na verdade, é um mapeamento cerebral que tem a química, Sim. que puxa o álcool, e o álcool é uma doença, o alcoolismo é uma doença. Não adianta a gente querer dizer, não, eu bebo socialmente. Quem bebe a semana... Droga vezes, lícita. Não. então tá ali, quem fuma também. E outros vícios também, tá? E outras manias também, que estão dentro da química do cérebro. E a gente acha que química é só o cigarro, que é a cerveja, que é o remédio que a gente toma, mas nós temos descargas gigantes da alimentação e que nos alteram quimicamente, que precisam ser repostas ou reorganizadas. Isso aí, conversamos um dia aqui com um médico, um psiquiatra, ele falou, nós falamos muito claro sobre isso, que precisa-se de ajustes, né? E trazendo para cá, precisa-se ajuste mental do aprendizado. E aí entra Palavras inteligentes. Palavras inteligentes. Projeto Vacina Intelectual, vários jogos, vários desafios. Instagram, Álvaro Augusto Dória. YouTube, Álvaro Augusto. Tem 100 vídeos lá para você se divertir. Tem vídeo também misturando letra com número. E tem vídeo só de número. Não fica só nas palavras, não. Porque tem gente que gosta só de matemática, desafio numérico. Vai achar lá também. Vamos mexer um pouquinho com a realidade. Ela é de hoje, ela é de ontem. Ela vai piorar, ela vai melhorar da formação das pessoas no seu todo. Em língua portuguesa, por exemplo. Vai piorar. Vai piorar? Vai piorar. Então nós temos um nível de alfabetização real mesmo, nós somos analfabetos funcionais mesmo. Somos. Infelizmente, eu dei aula numa escola de tempo integral. Quando você escuta essa expressão, escola de tempo integral, o que você imagina? Que o aluno passa muito tempo na escola, que a escola tem um certo nível de ensino elevado. Na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, um dos estados mais importantes da federação, e eu fui falar sobre um jogo que utilizava só consoantes, alunos de 6ª a 9ª série, auditório lotado. Quando eu falei para as pessoas escreverem palavras utilizando somente as consoantes do seu nome, o rapaz na atrás gritou, mas professor, o que é consoante? E aí eu tive que rebolar, porque um aluno de 6ª a 9ª série não sabe o que é consoante. Mas diz aí pro pessoal, porque tem muita gente que pensa sem saber. Ó, consoante é tudo aquilo que não é vogal. Vogal é A, é I, O, U, consoante é o resto, tá, gente? Por favor. Para simplificar. Cara, eu tô falando, eu fiz a provocação, porque as vogais
é fácil. Sim. E as outras letras são outras letras. É. O cara decorar a consoante ficou fora do radar dele. Mas de sexta a nona série tem que saber. Tem Né? que saber. Não, o eu que é tô consoante. mostrando aqui que como Quer dizer, se ele não sabia, o que está errado? É ele? É o sistema? É o professor? Eu acho que todos têm culpa, principalmente o professor, porque ele vai empurrando para frente, então ele chega no ensino médio, não, isso aqui não é culpa minha não, é culpa do ensino fundamental. Ele vai para o ensino superior, isso aqui não é culpa minha, é culpa do ensino médio. E ele, e vão passando. e ele fica um rapaz que não sabe, uma moça que não sabe escrever, não sabe fazer um despacho como advogado, não sabe fazer uma reportagem como jornalista. Por quê? Porque ele botou exceção com 3 S's. Aí matou a língua. Acabou a língua portuguesa. Você falou que há comunicação. Sim, há comunicação. Mas só que há coisas escritas onde não há comunicação. Há frases onde você mudou a vírgula, mudou o sentido todo Com da frase. certeza, a vírgula- Você botou o ponto a vírgula ali. mata, né? A vírgula mata. A história é famosa. Há, por exemplo, frase onde você bota um ponto. É uma frase, onde você não bota o ponto, é outra frase. E eu recebo isso no meu WhatsApp, perguntas que eu faço. Você quer ir à praia? Não. Ponto. Eu vou. Então você não sabe se a pessoa vai ou se a pessoa não vai. Não, ponto. Vou. É não vou ou é não vou? Então você tem que mandar de novo e entender o que aquela pessoa está pensando, como ela escreve, para poder se adaptar, para você compreender qual é o sentido da frase que ela está dando. Difícil. Ainda tem uma coisa, um agravante, que é o meu, eu Sim. aqui. Rápido, o corretor altera e eu não olho, mando, aí eu faço. Então, assim, quem me conhece já entende que. Sim, mas só que é outro problema. Tem gente que não tem corretor. Consegue entender isso? Tem gente que não tem corretor. Então, Não, tem- o erro vai. E tem gente que tem corretor e o corretor corrige errado. eu Então, tô- são várias possibilidades. Eu estou aqui mostrando o quão indisciplinado eu sou com a Sim. escrita, porque eu escrevo, o corretor me corrige errado, e aí fica aquele bolo, e as pessoas, para poder entrarem na minha cabeça, me entender, então tem algumas pessoas que eu não entendi nada. Exatamente. Aí eu apago e reconstruo pequenos parágrafos, uma frase, outra frase, 3 frases, para poder ficar mais claro Sim, a e sua bem ideia. pontuado. A ideia é ficar bem pontuada. Aí eu vejo o quão eu fui inquieto, ansioso e Na rapidez, a isso, rapidez de cognição, que a minha vida foi desse jeito. Isso. Então eu sempre falo de um assunto já pensando no outro, no 5º assunto eu estou sempre à frente. E essa característica foi comprovada por via vários testes que eu Sim. fiz de recursos humanos, vários testes que medem o teu comportamento, o tipo de percepção que você tem, comportamentalmente como que você é, como que você reage, né? Seu grau de classificação, tem várias leituras, várias... Porque tem vários transtornos. A TDAH, por exemplo, que o pessoal fala que está muito em moda, que é uma coisa de agora. Não é uma coisa de agora, é porque antigamente não se fazia teste nenhum. Então não se verificava se a pessoa tinha esse transtorno de atenção e hiperatividade. Então muita gente teve e muita gente sai diagnosticada quando adulto. Isso é o mais interessante. Muita gente agora descobre que teve. Ou que tem, aliás. Na verdade, naquele tempo era preconceituoso. Eu Sim. fui um garoto hiperativo. Sim. Né? Então, assim, não tinha médico, não tinha medição métrica para diagnosticar a minha hiperatividade. Isso. Tá? Então, eu era tratado como outras coisas. Então, era danado. A palavra hiperativo. Danado, indisciplinado. E, bagunceiro. então tudo isso aí. ficou o rótulo daquilo ali. Então eu sou o bully em pessoa do danado, Sim. do bagunceiro, do acaba-festa na minha infância toda. E isso, eu não sei, quando eu já faço terapia, eu não sei se isso mexeu comigo. Com certeza deve ter mexido, mas eu não me incomodo. Tá? Uhum. Então uma coisa que eu aprendi foi não me incomodar muito com o que as pessoas falam de mim. Isso aí desde os anos de 2000. Mas eu demorei muito. Não, eu tinha uma angústia muito grande para querer agradar as pessoas. Foi com terapia e muita química que eu parei completamente isso. E em casa também, porque meus pais me cobravam ser o que eu sou, ser uma pessoa que cresceu com meus erros, mas com muito mais acertos e dentro de um ensinamento que eles deram.
tenho uma grata felicidade de ter o reflexo disso tudo aqui nessa cidade, onde eu passo, né? Com algumas características minhas, que eu respeito muito, mas eu tento melhorá-las e diminuir. Eu falo muito. Então, tem horas que eu tenho que ouvir mais. Aqui é mais exemplo, mas o papo tá tão legal que o ping-pong tá gostoso, mas aqui eu tenho que ouvir mais, o podcast tem que ser isso, eu tenho que baixar mais meu tom de voz, o nível de voz, o nível... Por quê? Porque eu sou muito comunicador. O meu grau de comunicador no DISC, na metodologia DISC, que é uma metodologia de percepção da nosso comportamento referente a 4 estruturas: comunicação, execução, planejamento e análise. Nós somos tudo isso. Nós analisamos, planejamos, executamos e comunicamos. Mas nós vamos ter mais ascendências e podemos nos organizar melhor para diminuir essa agressividade. Voltamos ao equilíbrio. Isso. Voltar ao equilíbrio. Assim, voltando aqui às palavras, podemos usar as palavras para nos animarmos de todas as formas. Nos animarmos como alegria, de felicidade, e nos animarmos como intelecto de aprendizado. Eu estou animando o meu aprendizado. Né? Alma, né, gente? Alma, né? Eu estou ali trabalhando o meu intelecto para buscar melhores resultados e passando para outras pessoas. Sim. Agora vamos lá. Quem quiser comprar hoje, fala. Hoje, por enquanto, deu o telefone. Hoje, por enquanto, não pode comprar. Agora, quem quiser meu telefone, encomenda o WhatsApp. Aí, diga aí o número. 21, Rio de Janeiro, ainda 21, o telefone. 997 64 9310. Nota 10. Aí. Então nós vamos botar aí, anota aí, produção. Samuca, já anota aí o telefone para colocar. Bota logo contato, logo no começo do vídeo, contato 997, se você quiser, você já encomenda, entra no WhatsApp. Isso, aí eu explico tudo direitinho, como é que vai ser comercializado, se você quer entrar na lista de pré-reserva, tudo isso aí eu falo lá no WhatsApp. Vamos ver se pelo menos vende um, né? Com certeza. Se vender um, tá no lucro? 2. 2. Vamos ser positivo. 2. 2. Você tem toque por números pares? Minha mãe tinha, eu não. Não. Mas eu vou... Engraçado que eu nasci dia 28 do 2, mas o ano foi ímpar, então tá equilibrado. Eu tenho algumas superstições. Manias? Mas não. Eu tinha uma mania que era a seguinte: eu viajava muito do Rio de Janeiro para Salvador, quando era novo, com meus pais de carro. E a viagem, você imagina, uma viagem de 28 horas, 30 horas naquele tempo. O que uma criança vai fazer sem ser bagunça dentro do carro com a irmã e os pais? Tem que fazer alguma coisa para ficar quieto. O que eu fazia? O carro passava, eu pegava todos os números do carro e ia somando. Então, a placa do carro era 7832. Então, eu já sabia que 7 mais 8, 15 mais 3, 18, mais 2, 20. Pegava 7832 mais 20. Virava o quê? 7852. Mais 22, 7874. Mais 26, 7.900. Mais 16, 7.916. Eu fazia durante toda a viagem. Então, não é só português que eu gosto muito de brincar, não. Matemática também eu gosto dessas contas rápidas, essas coisas. Suas brincadeiras eram um pouco mais... Sim, sérias, digamos. Neurais, isso. Neurais, né? Isso é bom, né? Isso mostra que pode ajudar muitas pessoas. E pessoas podem se exercitar. Inclusive, para quem não tem dinheiro, eu também faço trabalho voluntário. Ajudo na Associação Maranata, que já veio aqui com a dona Priscila e deu um depoimento muito interessante. Queria agradecer a Priscila e a pastora Eduarda, né? E o pastor Marcos. Então a gente faz um trabalho voluntário lá. Faz trabalho voluntário para casas de convivência também, para pessoas que não podem pagar nenhum tipo de recurso, né, por esse jogo. Então a gente faz vídeo explicando os jogos e tendo aplicabilidade. Por quê? Temos que ajudar sempre o próximo. Isso é muito importante também, até porque está outra coisa comprovada cientificamente. Quando você ajuda alguém, você tem uma recompensa neural. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Pouca gente sabe disso. Se você ajuda alguém sem ficar pensando, vou me dar bem, vou ter uma coisa em troca. Ajudou. Teu cérebro, teu organismo produz substâncias que te fazem feliz. Isso é muito interessante. Isso é um papo para outro podcast. Mas aqui é de tudo um pouco. Isso. Álvaro, eu acho que a gente
chegou nessa primeira passagem de você, de muitas, aqui no Com podcast. certeza. Estamos à disposição aqui. Amanhã você estará aqui no Estarei. processo. Eu não sei se eu vou poder estar, porque eu tenho um compromisso no sábado e domingo, mas posso dar tirar um pouco do horário para vir aqui. Você está dizendo o meu compromisso, eu cuido da minha mãe. Nós dividimos turnos entre cuidadoras e irmãos para poder dar aquele descanso e ter uma elasticidade de tempo para a gente, né? E pelo amor que nós temos, pela gratidão, e isso é uma realidade dentro da minha vida e eu faço questão de falar. E falo publicamente aqui, todo mundo sabe da relação bonita que nós temos, nós, os 3 irmãos, e a nossa família tem em si, com nossos pais. Eu queria agradecer ao Álvaro Dória, na verdade, ao Álvaro Augusto Dória, do Palavras Inteligentes, que tem aí o projeto que é muito maior que esse jogo, que é a vacina intelectual, que é criar o maior número de oportunidades com jogos e com exercícios possíveis para ajudar as pessoas a melhorar a sua capacidade cognitiva, física, mental e espiritual. Nós não falamos do espírito, mas está, com certeza, incluído aqui. Falar aqui da feira que vai acontecer amanhã, do Maranguape tem, parceria da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, STDS, Rosário e Nicola, e o nosso coordenador Jorge Costa vai estar aí. Venham, não deixem de vir não, muito interessante. Considerações, pode ficar à vontade. Gostaria de agradecer você, Demar, mais uma vez, e dizer que eu espero que esse jogo vire uma matéria nos colégios. Eu apresentei hoje a secretária de Educação da cidade, aqui de Maranguape. Ele ficou muito encantado. Então, assim como tem português, ciências, história, geografia, matemática, mas, por fim, física, biologia, química, algumas escolas têm xadrez, outras têm filosofia, outras têm espanhol, outras têm inglês. Eu quero que tenhamos estimulação cognitiva, uma nova matéria para as pessoas que são visionárias, que conseguem enxergar isso aí como uma coisa de fundamental importância. Vai ser bem legal a gente conseguir implementar esse projeto nas escolas, com os nossos alunos, com os nossos adolescentes e os nossos adultos também, porque também há escola para adultos. É isso aí, gente, um bom papo aqui no De Tudo Um Pouco, presença de Álvaro Dória, com seu projeto Palavras Inteligentes, na verdade com o jogo Palavra Inteligente e o projeto A Vacina Intelectual. Eu me chamo Eudemar Garcia, jornalista, e nós conversamos de tudo um pouco aqui com um podcast que veio para ajudar todos nós. Grande abraço, muito obrigado. Dessa vez a gente vai pedir um corta com bem tranquilidade.